Boa noite, pessoal. Tem dois aí na área, né? Vamos aguardar 8 em ponto para nós começarmos nossa aula, visto que a galera deve estar lá na live do Jorge. E aí nós começaremos aqui às 8 em ponto. Tá isso aqui. 3.3. Dávido, boa noite. 3.3. Bem, pessoal, boa noite, né? Já deu aqui 20 horas. Boa noite, professor. E do que o pessoal for chegando, nós vamos admitindo aí na sala. Então, desculpe, nossa aula de hoje é Direitos Humanos e Fundamentais. Aí no livro traz Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, não importa a ordem aí. É a seção 3.3. E aí é um assunto bem tranquilo, nós trabalhamos alguns desses conceitos já na aula passada. Então, a priori, nós vamos falar aqui o seguinte: os direitos humanos são entendidos como aqueles direitos naturais, né? Uma corrente do direito chamada de jus naturalista admite que os humanos já nascem com esses direitos. E os chamados direitos fundamentais é quando esses direitos humanos eles serão positivados, ou seja, serão colocados nas cartas políticas que nós chamamos na aula passada de constituições, né? Então, nós falamos bastante do movimento constitucionalista que começou ali no século XVIII, final do século XVIII, com a ocorrência da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Então, esses dois momentos foram marcantes para o constitucionalismo no Ocidente. Passa-se a considerar que o constitucionalismo iniciou-se ali. Claro que não vamos esquecer da importância de outros movimentos que foram importantes para o constitucionalismo. Aqui nessa aula mesmo, nós vamos falar da Magna Carta, né, de 1215, que ocorreu lá na Inglaterra. Já mencionamos também quando os barões ingleses submeteram o rei John Lackland à chamada Lei da Terra, né, Law of Land. Então, tudo isso revela para nós que tanto direitos humanos quanto os direitos fundamentais que depois serão celebrados nas constituições, eles têm um perfil histórico, né? Então, a historicidade é uma das características desses direitos humanos e fundamentais. Tanto é que o último slide aqui dessa aula nós vamos falar das características dos direitos humanos, tá certo? Então, para iniciar aqui, nós começamos aqui com a expressão, né, direitos humanos, chamamos de uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não sobrevive, né? Não consegue existir, não é sujeito de direito, não consegue participar plenamente da vida. Então, por isso que eles são fundamentais. Você tem que
gozar desse direito, desfrutar desses direitos para que eles existam não só no papel, nas cartas políticas, nas constituições, e eles passem a ser efetivos. Né? Não sei se eu citei aqui na aula passada, a gente chama de direitos, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é quando eles saem apenas do ambiente teórico das cartas para serem aplicados na prática, né? Para dar um exemplo assim bem simples, agora o governo, através dessa PEC, né, a PEC da guerra chamada, foi instituído a renda básica universal, a ajuda emergencial para aqueles hipossuficientes. Então, essa ajuda de R$ 600 faz parte, é uma garantia, né? É um direito fundamental, o direito à sobrevivência daquele que está impossibilitado de exercer as suas funções, o seu trabalho, né? Então, geralmente, essa renda, ela vai para os chamados hipossuficientes. Então, é uma forma do Estado atuar, né? Preservando a vida, que é um direito fundamental, um principal deles, de uma parte, de uma parcela necessitada da população. Então, no parágrafo 2º aqui, a gente vai falar que a democracia ela é marcada pela representatividade. O que é isso? O conceito de democracia na Grécia era uma democracia de participação direta, né? Nós já falamos lá atrás que na Grécia, os gregos, eles tinham essa noção de democracia como participação efetiva, né? Participação popular, e eles se manifestavam de forma direta. Por que que isso era possível? A Grécia, você tinha ali cerca de 80 mil, 90 mil pessoas em Atenas com direitos políticos. Então, eles iam para a Ágora, né? A Ágora era a praça pública, e aí toda espécie de votação, ela era de forma direta, as pessoas votavam por aclamação. Até hoje, nos parlamentos, a gente copia algumas práticas desse período da democracia grega. A democracia grega nós chamamos de relativa, porque só aqueles cidadãos, já mencionamos aqui, filhos de pais e mães atenienses, nativos de Atenas, gozavam do direito de cidadania. Então era fácil o cara levantar a mão ou ficar como estava para promover uma votação. Nas democracias surgidas após a Revolução Francesa, as chamadas democracias representativas, nós delegamos o poder, né, como está aqui, delegamos o poder aos nossos representantes. Então, eles votam lá. Então, no parlamento brasileiro, na Câmara, é muito comum o presidente da Câmara encaminhar votações através do colégio de líderes, para evitar que todo deputado vote, o líder representando a bancada, ele vai votar, né? Ou então ele faz uma chamada nominal ali no painel eletrônico, e para evitar que, quando é uma matéria simples, para evitar que todo mundo vote nominalmente, ele fala quem está de acordo com a proposição aqui permaneça como está no parlamento. Então todo mundo está parado, ele permanece parado, aquela proposição ela é dada como aceita, como votada. Então isso é que é a representatividade, né? O parlamento ele se representa dessa forma. A gente transfere para o parlamento aquilo que nós votamos, nós escolhemos. Então esse princípio aqui da visão de democracia, a representatividade é isso. No terceiro parágrafo aqui, nós vamos falar que nós temos vários precedentes dos direitos humanos, aí voltam a citar a Magna Carta de 1215. Aqui, gente, tem uma observação interessante a se fazer, que ela não é considerada universal, diferentemente da Declaração Universal dos Direitos do Cidadão da Revolução Francesa, porque ela é conduzida por uma minoria, o baronato inglês, os donos de terra, os mais ricos, dirigido a um rei só, que é o John Lackland, ou João Sem Terra, pedindo para que ele não exacerbe, né, não extrapole seus poderes, como está aí. No parágrafo 4º, a gente tem aí o que eles pediram ao John Lackland, né? A liberdade da igreja da Inglaterra. Olha o ano, 1215. É o século XIII, portanto, a Inglaterra ainda
era vinculada à Igreja de Roma, tá? Então, vai haver uma ruptura no ano de 1584, com a promulgação do Ato de Supremacia por Henrique VIII, e a Igreja Britânica, a Igreja Inglesa, ela sai da Igreja Católica Apostólica Romana e é fundada a Igreja Anglicana, como é até hoje na Inglaterra. Então, os ritos são parecidos, mas eles não devem obediência ao Papa, à Igreja de Roma. Mas nesse período aqui, eles eram ainda vinculados à Igreja, e como o rei era um rei absolutista que não respeitava os direitos da população, eles vão pedir a liberdade religiosa. É um dos pedidos aqui da Magna Carta. Com relação às restrições tributárias, é pedir ao rei que não cobre impostos fora de período de guerra, que não aumente impostos para entrar em guerras inúteis. Você já vê aqui a graduação da pena, a importância do delito, o princípio do devido processo legal, que é o rule of law. Quando vocês tiverem tempo, eu não coloquei aqui para não ficar o slide mais poluído, porque já está muito grande, porque se você pegar o artigo 39 e o artigo 40 da Magna Carta, você vai ver que esses dois princípios foram adotados quase que literalmente, quase que literalmente no nosso artigo 5º, né? Então, a gente deve muito a esses documentos que vieram antes de nós, tá? O livre acesso à justiça aqui, que todos nós temos direito, a liberdade de locomoção, livre entrada e saída do país, mas é um documento, volto a frisar, de ricos para ricos. Os barões da terra, o baronato produtor, o baronato dono de terras, que se dirige ao João Sem Terra e faz esses pedidos. Mas esse documento ele ficou celebrado na história das constituições, na história do constitucionalismo universal como um marco. Tanto que nós, como eu expliquei aqui, fomos buscar nele alguns fundamentos para colocar na nossa carta, nossa Constituição de 88, que vai ser objeto de nosso estudo na próxima aula. Então, os documentos que precederam a nossa Constituição e o movimento constitucionalista, a gente pode dizer que aqui no Ocidente começa com a Magna Carta lá da Inglaterra. Uma curiosidade que a gente já mencionou e voltamos a falar agora é que a Constituição inglesa ela não é escrita, ela é baseada em vários documentos, né? A gente vai ver isso, vários documentos que ao longo do tempo foram sendo publicados e eles seguem esse ritual aí. Então, baseado nos precedentes judiciais, é que os ingleses orientam o seu ordenamento jurídico. Por isso que nós falamos sempre que o regime lá é de common law, né? O common law ele se baseia nos precedentes judiciais. E aí vamos para o próximo slide. Aí falaremos aqui daquela sequência histórica que já mencionamos na aula passada, sobre o movimento constitucionalista, né? Até chegarmos aos direitos humanos aqui no segundo parágrafo. Então, uma outra declaração foi a Declaração de Virgínia. Virgínia foi o primeiro estado americano a ser ocupado pelos ingleses, né? A colônia britânica da Virgínia tem esse nome porque a Elizabeth ela era a rainha virgem, né? Ela não se casou, e aí era uma colônia britânica, colônia inglesa. E lá a Declaração de Direitos da Virgínia foi o início da ruptura dos Estados Unidos da América, que até então era colônia britânica, com o domínio inglês. Então a independência ela se dá em 1776 e a Constituição será promulgada em 1787. Falei para vocês que ela tem aquelas características que valorizou apenas o homem branco, deixou de lado direitos da mulher, dos índios, dos negros, que até então eram escravos, principalmente no sul, mas é um documento escrito, é uma Constituição bem sucinta, a gente chama de sintética, né? Diferente da nossa, que é analítica, a gente vai aprender isso lá em Constitucional 1, ou Teoria de Direito Constitucional. Depois a gente vai ter aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que está lá dentro da primeira Constituição francesa,
E aí é o nascimento do Estado contemporâneo, que nós passamos a estudar na aula passada e vamos falar dele aqui hoje. Então, o nascimento do Estado contemporâneo, com a Revolução Francesa, final do 18, aí as leis que até então, como a Magna Carta, eram dirigidas para minorias, elas vão gozar de um princípio que tem hoje em todo o nosso ordenamento jurídico. São três: a generalidade, a impessoalidade e a abstratividade. Eu não coloquei aqui, lá no livro não tinha, mas abstratividade. O que é isso? Uma lei é genérica porque ela não olha o destinatário dela, ela vai atingir a todos, né? É aquela expressão latina que a gente chama de erga omnes, atinge a todos. A impessoalidade, você não sabe quem é o destinatário dessa lei, é todo mundo. E a abstratividade, principalmente quando a gente está lidando aí com direito penal, a gente vai ver que as leis são abstratas, né? Salvo naquelas condições que a gente mencionou, tem um delito novo cometido por alguém, um tipo de crime próprio, que você já sabe que é o destinatário daquela lei. Mas, em regra, todas elas são genéricas, impessoais e abstratas, né? A lei com o objetivo de garantir o justo e a lei é a expressão da vontade de todos. Por que a expressão da vontade de todos? Quando nós escolhemos o parlamento, nós estamos dando a ele uma outorga para que ele vote em nosso nome. Por isso que é muito importante, na hora da escolha do seu representante, seja no estado, seja no âmbito federal ou mesmo no município, escolher alguém que represente realmente sua vontade para não ter decepção no futuro, porque a gente vai depender disso aí. Embora saibamos que há vários limitadores para que o exercício do parlamento se torne perfeito, mas enfim, foi uma conquista que acontece lá no século XVIII, final do XVIII, que vem se protraindo no tempo, chegando até hoje. Aqui no quarto parágrafo, nós mencionamos também na aula passada, é o sistema de freios e contrapesos, né, que o Montesquieu idealizou, que agora no Brasil está tão em voga aí por conta das decisões do Supremo, né, que, como eu falei na aula passada, invadiram prerrogativas do Executivo, né? E quando a gente comenta isso, falei na aula passada, o aluno fala, você está tomando partido, mas não é isso. Se você olhar, não há nenhum impedimento, o artigo 84 da Constituição, ele é claro, né? Uma prerrogativa presidencial nomear seus assessores, quem vai auxiliá-lo. Enfim, mas o Brasil entrou por esse viés aí do chamado ativismo judicial, e aí a gente espera que em algum momento realmente o sistema de freios e contrapesos do Montesquieu passe a funcionar para nós, né? É bem melhor, né? Dá segurança jurídica, você sabe em que terreno você está pisando. É isso aí a gente chama de garantismo, né? Ou garantismo penal, ou garantismo civil, ou garantismo constitucional, que é você respeitar a lei. Embora nós vamos aprender isso lá em Constituição, que a lei ela carece, né, de várias formas de interpretação. Já mencionamos aqui a literalidade, a questão ideológica, várias formas de interpretação da lei, mas a literalidade, geralmente, o certo é se interpretar no conjunto e de acordo com a Constituição. Essa é a melhor interpretação, porque o que está no corpo é a ideia, né? O espírito do legislador, e é o que nos interessa. Mas a gente vai tratar disso lá em Constitucional depois. Bem, aqui nós vamos, a partir do segundo parágrafo, é que realmente é o objetivo, né, a centralidade dessa aula, é falar dos direitos humanos de primeira, segunda, terceira dimensão e abordar, como eu falei na aula passada, de uma forma assim superficial, o de quarta, quinta e sexta, que doutrinariamente não são reconhecidos por outros países. No caso específico do Brasil, nós temos um professor da faculdade da Universidade Federal do Ceará, chamado Paulo Bonavides, que ele ampliou, né, o escopo, o alvo desses direitos. Mas classicamente nós chamamos de direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão. A gente vai ver aqui. Então, onde é que surgem essas terminologias?
com a Revolução Francesa, né? O constitucionalismo social, como está expresso aí no primeiro parágrafo, ele é a colocação no próprio texto da Constituição de tudo aquilo que a burguesia, que foi a promotora da Revolução Francesa, entende como direitos, principalmente no tocante à igualdade jurídica, né? A igualdade jurídica, que foi um dos primados da Revolução Francesa. Então, essa divisão clássica em direito de primeira, segunda e terceira dimensão, ela vem carregada também de historicidade. Então, os direitos de primeira dimensão, eles são chamados de liberdades públicas ou liberdades negativas. Vamos entender o contexto histórico, já mencionamos, vou repetir. Nós tínhamos na França um regime absolutista, no qual a burguesia pagava impostos, né? Era ali a maioria esmagadora da população, 97%, o clero com 1% e a nobreza com 2%. E aí, nesse estado de coisas, os dois primeiros estados, eles gozam de privilégios, a maioria não. Então, o Estado ele era um Estado interventor, sempre procurando proteger o interesse do clero e da nobreza. Chegou-se a um momento que o Estado francês estava quebrado, vivendo na bancarrota. No 1788, faltando um ano para a Revolução, os gastos da corte chegaram a 629 milhões de libras e a arrecadação cerca de 588 milhões de libras. E aí o Estado quebrado. O que acontece? Numa situação dessa, quem paga impostos vai se sentir extremamente injustiçado e vai promover uma revolução, foi o que aconteceu. E onde é que entram os direitos de primeira dimensão nisso? Após a Revolução, os direitos de primeira dimensão eu não quero o Estado aqui, eu quero o Estado afastado de mim. Até então, ele só fez me cobrar impostos, me impor amarras, eu não tenho o direito de vir, e quando eu vou, eu sou limitado por regras que favorecem a duas classes e não a mim. Então agora eu quero o Estado fora, ou seja, eu quero um Estado omisso. As liberdades públicas devem estar a meu favor burguês. Então, os chamados direitos de primeira dimensão são os direitos civis e direitos políticos, tá? Então, se você for fazer qualquer prova, direitos civis e direitos políticos. Por que civis? Porque a noção de propriedade, da vida, da inalienabilidade do lar, da inviolabilidade do lar, digo, tudo isso está expresso nesses direitos aí, ou seja, o Estado está limitado a uma prestação negativa. Eu não quero o Estado aqui, tá? Bem, por que é uma liberdade negativa? Porque até então, como eu falei, o Estado era muito ingerente na vida dos cidadãos. Bem, passada essa primeira fase de primeira dimensão, no mundo civilizado, no Ocidente, está acontecendo também um outro movimento, uma outra revolução, que é a chamada Revolução Industrial. O pioneirismo é inglês, ela ocorre na Inglaterra primeiramente por volta de 1760, 1780, e lá, diferentemente do que está ocorrendo na França, os burgueses, eles vão fazer um movimento inverso. Eles que vão controlar os trabalhadores. E aí, lá, o Estado, ele atua ao lado dos burgueses, tá? Porque nós tínhamos uma monarquia constitucional desde o século XVII, 1688, para ser mais explícito. E aí o Estado atua ao lado da burguesia e impõe aos trabalhadores, aos despossuídos, regras, vamos chamar assim, leoninas, draconianas, o emprego. As mulheres trabalham, as crianças trabalham, os homens trabalham 14 horas por dia, em condições insalubres. E aí, o que acontece? Percebe-se no Ocidente que o Estado não pode ser omisso, que o Estado deve atuar para prover
as garantias dos hipossuficientes, dos mais necessitados. É aí que, no Ocidente, vai surgir os chamados direitos humanos de segunda dimensão, que vão focar nos direitos econômicos, nos direitos sociais e nos direitos culturais. Então, aí você vai ter o direito de segunda dimensão. Por quê? Essa revolução industrial, ela não é só na Inglaterra. A Inglaterra é a primeira revolução industrial. Depois ela se espalha para outras partes do mundo. Na segunda, nós já vamos ter a Alemanha, que agora já está unificada. Nós vamos ter Bélgica, França, Estados Unidos e até Japão. E aí, todas essas situações entre a classe trabalhadora e a burguesia, que é o empresariado, elas começam a ficar deterioradas. E o Estado é chamado agora para exercer uma liberdade positiva, né? Essa liberdade positiva, ela estará essa liberdade positiva, ela vai agora proteger o cidadão. Aí nesse último parágrafo, o cidadão é orientado a exigir do Estado que intervenha no sentido de garantir sua proteção. Afinal, ele elegeu o governante e ele quer do governante que ele faça a sua parte, que ele intervenha para evitar esse conflito capital-trabalho que na sua mais típica relação é uma relação de exploração, né? Na Revolução Industrial, embora nós tivemos vários ganhos com ela, mas o cidadão, o despossuído, o trabalhador, ele vai perdendo alguns direitos durante a Revolução Industrial. E aí o Estado é chamado a intervir, é um Estado interventor. Agora nós vamos chamar o Estado interventor, que ele deve exercer as chamadas liberdades positivas, que são esses direitos aqui, ó, econômicos, sociais, culturais, e a segunda perna lá da Revolução Francesa, que é a igualdade. Então, a Revolução Francesa é sustentada naquele tripé de liberdade, igualdade e fraternidade. A igualdade foi quando os burgueses reivindicam para si a igualdade em relação ao clero e à nobreza. Agora, essa questão da igualdade aqui na segunda perna é quando os trabalhadores vão pedir melhores condições de trabalho e que o Estado interfira por eles, criando lei de proteção. Então, é desse período aí que você vai ver uma redução na carga horária, a carga de trabalho que era 14 horas vai ser reduzida para 10, depois para 8, né? O trabalho infantil vai ser mitigado, vai ser reduzido, em alguns casos até proibido. O trabalho feminino começa a ser valorizado, não valorizado na sua plenitude como é hoje, mas ele começa a ter valor. Então, nesse período aqui, o Estado ele vai ser um Estado mais interventor, não como é hoje, mas já diferentemente do Estado dessa primeira dimensão aqui, ele é um Estado que vai tentar resolver esses embates entre o capital e trabalho, tá? Surgem várias doutrinas que a gente vai ver aqui, contestando a primazia da Revolução Industrial como promotora de uma melhora nas condições de vida. Realmente houve uma melhoria expressiva nas condições de vida das populações, vamos dizer assim. Em vários países você observa um aumento, uma melhoria na qualidade de vida, as invenções vão melhorar a vida dos homens, a criação de fármacos na segunda revolução industrial, os remédios, né, muitas invenções que vão melhorar a vida do homem. Mas, por outro lado, você já consegue ver aí uma degradação do meio ambiente, os conflitos entre o capital e o trabalho, e aí várias teorias contestando o liberalismo, porque o constitucionalismo, nós falamos na aula passada, ele nasce sobre a égide do liberalismo, porque a burguesia, a Revolução Francesa, ela é liberal burguesa. Então, começam-se a criticar esse liberalismo, né? Onde a crítica ao liberalismo é mais contundente é na doutrina de Marx.
Mas antes de Marx, tivemos vários outros críticos do liberalismo. Nós tivemos aí um movimento chamado de socialismo utópico, né? Chama-se utópico porque eles não entendiam, como Marx, que para Marx o conflito entre capital e trabalho estava ligado ao materialismo histórico, ou materialismo dialético. Ele fez aquele estudo desde lá atrás entre plebeus e patrícios, depois passou pelos servos e senhores na Idade Média, durante o feudalismo, e chegou na Idade Contemporânea para mostrar que havia burgueses e proletários. Já no socialismo utópico, nós temos aí três teóricos, é o Fourier, o Owen e o Fourier, Owen e Saint-Simon, já ia me esquecendo o nome dele, Saint-Simon, que eles três teorizaram contra o liberalismo, mas eles não apontaram essa questão que o Marx apontou do conflito capital-trabalho e da historicidade desse conflito. Então, cada um a seu modo, eles procuravam conviver com o capitalismo sem criticá-lo. E um caso emblemático é o caso de Owen, né? Robert Owen, que ele era escocês, ele se mudou para os Estados Unidos e aí ele tentou praticar nas empresas dele aquilo que ele pregava em teoria. O que acontece com Owen? Ele vai falir. E aí ele dá margem para os críticos falarem, lá, ele defendia o trabalhador porque o Owen ele não aplicava os ganhos da empresa dele, era uma empresa têxtil, na produção. Os lucros, boa parte, ele destinava aos trabalhadores. E aí ele acabou pobre, falido, né? Mas, enfim. E aí nós vamos ter o socialismo dito científico, que é esse que eu mencionei do Karl Marx, que ele vai apontar a historicidade. A dialética de Marx é criticar o capitalismo porque ele diz que ele é gerador de contradições e vai criar aquela doutrina da mais-valia ao dizer que o trabalhador não é remunerado na medida da sua produtividade, que uma parte o empregador ele vai se apropriar dessa parte intelectual aí do trabalhador. Enfim, a questão social é essa aí, esse conflito capital-trabalho que surge na Europa Ocidental e Estados Unidos, contestando o liberalismo, que é um dos baluartes do capitalismo aqui, que é um dos motores desse movimento da segunda dimensão. Então, eles vão contestar esses ganhos da segunda revolução industrial e tentar aí mitigar, né, minorar o sofrimento da população trabalhadora. Uma outra corrente ideológica que surge é o anarquismo ou socialismo libertário, que tem Bakunin, que é um russo que defende, ela pela via violenta. O Bakunin ele prega a violência para se tomar os meios de produção, e o anarquismo ele tem uma crítica porque não se sabe quem seria o gestor. Ele fala que é uma cogestão, uma gestão de trabalhadores e que a greve seria o instrumento desses trabalhadores para contestar o capital. Enfim, todas essas teorias que surgem no século XIX, elas contestam a primazia do capitalismo e da segunda revolução industrial como promotora da igualdade. O que é que nos interessa aqui na segunda dimensão? Porque esses movimentos forçam ao Estado tentar realmente proteger a população desassistida, despossuída ou a classe trabalhadora. E nem a igreja ficou de fora, porque o Leão XIII também não criticou de forma o capitalismo, mas essa encíclica Rerum Novarum, ela foi publicada, que pregava, né, que o Estado deveria realmente defender a dignidade humana. Rerum Novarum significa das coisas novas, né? Então, a encíclica papal, ela tem muita força. Ali já se mostrava que o crescimento do capitalismo ele ia produzir desigualdades, tá? Ele ia produzir desigualdades. Então, a questão social do 19, ela se enquadra aí nos direitos fundamentais de segunda dimensão, que na verdade é aquilo que eu já falei, que pretendem, né, uma proteção maior para o trabalhador, uma concessão maior para o homem, o destinatário desses direitos de segunda dimensão, direitos esses que estão ali econômicos, sociais e culturais, tá?
Esse é o de segunda dimensão. Bem, aí vamos lá para os de terceira dimensão. Esses são bem abrangentes. No geral, em regra, nós vamos falar que eles são coletivos e difusos. Esses termos já usamos na aula passada. Coletivo e difuso porque ele afeta todo mundo. Direito coletivo, o destinatário somos todos nós. Difuso porque é horizontalizado, você não sabe quem é o destinatário. Então, se você for usar aí tem um macetezinho aí para concurso, para prova, quando você vai gravar os direitos de primeira e segunda dimensão, você vai usar uma terminologia da informática. Então, o primeiro, políticos e civis, você vai falar PC, que é o computador, né? Personal Computer. O de segunda dimensão é o ESC, né? Econômicos, sociais e culturais. E o de terceira dimensão é o CD, né? Que ninguém nem usa mais. CD é coletivos e difusos. Então, são direitos modernos, olha aí, provenientes da urbanização das sociedades humanas. Aqui, a Revolução Industrial já avançou, nós já estamos vamos chegar na terceira Revolução Industrial, que é pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, os direitos, quais são os direitos que vão ser enfeixados aí nesse rol, né? Um rol exemplificativo? Direito ao progresso, autodeterminação dos povos, desenvolvimento, comunicação, meio ambiente sadio e equilibrado, qualidade de vida e direito ao patrimônio comum da humanidade. Então, percebam aí, eu não vejo, se vocês virem, pode apontar, o que é que escapa disso aqui, né? Eu acho que aqui está enfeixado tudo. A maioria dos doutrinadores acha que tudo está aqui. Mas devemos respeitar a opinião de Paulo Bonavides, que a gente vai ver lá nos últimos slides, que ele consegue separar desse segundo parágrafo aí o direito à vida, à água e à democracia. Eu acho que está tudo aqui, boa parte dos doutrinadores, mas enfim, vamos respeitar a opinião dele. Então, aqui nos direitos de terceira dimensão, voltados para a coletividade, como eu falei, coletivos e difusos, e são direitos exemplificativos. Tudo que está aqui, por exemplo, se eu falo o direito a conservação de óvulos para ter um bebê no futuro. Eu acho que está aqui, ó, um direito à qualidade de vida. A pessoa não tem um bebê agora, pode querer ter no futuro. Se eu digo um meio ambiente sadio e equilibrado, eu estou dizendo que também o direito à água está incluso aí, né? E se eu digo que os povos têm direito à autodeterminação e ao desenvolvimento, eu acho que a paz está inclusa aí, porque a própria Carta da ONU, a ONU ela é de 45, né? No final do pós-guerra, Conferência ali de São Francisco, a criação da ONU, e a autodeterminação dos povos é um dos valores bem caros aí da ONU, embora os países ricos e bélicos não respeitem, mas é um valor bem caro aí da ONU. Então, aqui, para mim, já estaria incluso o direito à paz. Enfim, todos esses direitos são provenientes da urbanização das sociedades. Então, se você observar os países mais desenvolvidos, as sociedades são mais urbanizadas. Não significa, à luz de hoje, 2020, que as sociedades mais urbanizadas tenham mais qualidade de vida. Hoje a gente já vê em grandes metrópoles as pessoas mudando para as periferias, né? Pelo menos condomínios fechados, buscando essa famosa qualidade de vida. Mas, enfim, quando eles foram concebidos, quanto mais urbana fosse uma sociedade, era sinal de desenvolvimento, pelo menos desenvolvimento econômico. E aí, o último parágrafo aqui é trazido, que ele surge como resultado de novas reivindicações dos homens, geradas pelo impacto tecnológico do pós-guerra, que o leva a pensar na essência e destino. Vai haver aí realmente uma preocupação com a paz, com a segurança, com o meio ambiente. Todas essas pautas, elas vão ser trabalhadas a partir aqui do pós-guerra.
Agora a gente está vivendo um período aí de pandemia, a gente percebe como era importante o que nós tínhamos antes, mas enfim. Com relação aqui, pessoal, o meio ambiente sadio e equilibrado, a nossa Constituição de 88, que é objeto do nosso estudo lá no 3.4, o artigo 225 dela trata do meio ambiente, só do meio ambiente, é um artigo só para ele. Então lá vai estar o direito à sustentabilidade, qualidade de vida, tudo do meio ambiente está no 225. Temos também do 21 ao 24, que começa a falar das competências, né, de quem gere o meio ambiente. A gente vai ver tudo isso lá em direito constitucional. É bem interessante. Que a competência é concorrente, né? Estados, municípios e Distrito Federal e a União. Enfim, isso aqui vai ser colocado na nossa Constituição. Lembrem-se que eu falei do princípio da historicidade que rege esse movimento do constitucionalismo social. Então, no último parágrafo, vou repetir, é o resultado, né, das reivindicações nossas, né, dos seres humanos, para as mudanças que ocorrem depois da Segunda Guerra. Então, é muito impacto, morre muita gente, o homem começa a valorizar, tanto que é criada até uma agência, que é a ONU, para cuidar da paz, levar a paz para o mundo, né? Hoje está bem difícil isso aí, mas pelo menos foi o intuito das potências vencedoras que assim criaram. Bem, aqui, como eu lhes falei, a quarta dimensão que o Paulo Bonavides considera muito isso aí, surge na era digital e pode ser chamado de direito de sobrevivência ou direito de informação. Como eu falei para vocês, é só uma opinião minha, não tenho pretensão de formar doutrina nem jurisprudência, esses direitos já estavam ali, mas ele entende que a separação daria mais ênfase a esses direitos. Surge na era digital e pode ser chamado de direito de sobrevivência ou direito de informação. É a era da informática, ali a internet surge em 94, por volta de 94, né? E aí nesse rol de direitos que ele chama de quarta dimensão está a preservação do genoma humano, a não proliferação de armas nucleares. O Brasil, vocês sabem que foi signatário aí desse tratado de não proliferação, de armas nucleares no governo do Fernando Henrique, né? Muita gente critica, porque quem tem arma nuclear é mais respeitado, né? A Coreia do Norte é um nadinha e todo mundo respeita. Nós, um país de dimensões continentais, todo mundo, deixa lá. Enfim, o direito à pesquisa genética, né? A clonagem e até a exploração espacial. Então, a exploração espacial já foi objeto aí de o primeiro homem, foi a Lua, foi o Gagarin, ao espaço, o Yuri Gagarin, depois teve aqueles projetos americanos. Hoje, essa exploração espacial, ela caiu em desuso porque o custo é elevado e eles concluíram ali no final do século XX que não estava trazendo muitos ganhos, né? Já exploraram o que queriam, mas tem essas agências aí. Então, o Bonavides colocou aqui a exploração espacial como direito de quarta dimensão. Em suma, todos relacionados à vida e sua continuidade. Como eu falei, para mim está enfeixado ali na terceira dimensão. Mas, como ele falou, não vamos contestá-lo, porque ele é um grande autor. E aí ele vai falar que após o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, vamos falar como a paz como mecanismo de existência humana. Aqui tem várias críticas, porque parece que os Estados Unidos é o centro do mundo, né? Transfere-se aí para uma centralidade dos Estados Unidos. E não é assim, o mundo é composto de vários países. Então, aquele atentado ali, como o próprio Trump mencionou hoje, que a pandemia, o coronavírus, é muito mais impactante na sociedade americana do que o 11 de setembro, do que a guerra do Vietnã e do que o ataque à base americana de Pearl Harbor. Está morrendo mais gente. Então, aqui no 11 de setembro foi menos de 3 mil pessoas, né, no ataque ao World Trade Center, mas o Paulo Bonavides coloca como um marco histórico aqui do direito à paz. Realmente foi uma ruptura porque a maior potência bélica do mundo foi atacada no seu coração, mas
enfim. Aí ele vai colocar aqui como o corolário, né, desse direito à paz, aqui a direito de quarta dimensão. Aí, como eu falei lá, a água, integrante de um meio ambiente sadio e equilibrado, né, ele vai colocar como um direito de sexta dimensão. Haja vista sua escassez, que, por certo, afetará futuras gerações de forma desastrosa. O de quinta dimensão, ele coloca o direito à democracia, né? A democracia que, segundo ele, foi aprimorada nesse pós-segunda guerra. Enfim, então ele, na verdade, o que ele faz é ampliar, né, colocar ali nos direitos de terceira dimensão um rol mais exemplificativo, um rol mais extenso para qualificar os direitos. Mas você pode observar, como nós falamos aqui, que todos esses direitos, até considerando os direitos de quarta dimensão, quinta e sexta, que Paulo Bonavides coloca, eles têm um fundamento histórico por trás deles, né? Ocorreram mudanças na história da humanidade que foram determinantes para que esses direitos fossem destacados. Então, a era digital, vamos mudar. Realmente, no tocante ao direito, que é a nossa área, hoje o direito digital ele é bastante explorado, né? Algumas faculdades já começam a colocar nas suas grades o direito digital. Não sei se vocês estão a par, mas no Congresso tem a chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Era para ser votada agora, como é bastante delicada e nós vivemos um período de pandemia, não está normal, a situação não está normal, ela foi jogada para 2021, mas provavelmente vai ser um tema que nós vamos debater em nossas aulas, porque é bem interessante a proteção de dados, né? Não sei se vocês estão a par disso, no momento em que você fornece seus dados, acho que todos já sabem disso, para e-mail, para toda e qualquer coisa, você está entregando praticamente sua vida. Ainda mais agora que você é bombardeado com várias formas de controle, né? O grande medo dos estudiosos da ação estatal sobre a individualidade do homem é justamente essa ausência de proteção desses direitos. O direito à informação, tudo aquilo que você vai perdendo em prol do Estado. Então, se você, por exemplo, na Inglaterra, vários críticos condenam o chamado lockdown, né? Que a gente copiou essa expressão, bloqueio total ficaria até melhor. Vários críticos condenam, que acham que é a invasão do Estado ao direito de ir e vir das pessoas. Enfim, mas a Inglaterra tem uma democracia mais amadurecida do que a nossa. Então, lá um cara que trabalhava combatendo a pandemia, o Covid-19, ele foi visitar a namorada e foi flagrado. Aí foi um bombardeio na vida privada dele, ele foi obrigado a se desligar. Quer dizer, ele tomou todas as precauções para visitar a namorada, mas nesse clima de policiamento que nós estamos vivendo, ele acabou perdendo saiu do cargo por conta disso. Então a gente tem visto essa ingerência estatal na nossa vida diariamente. Então essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ser votada e ela é bem interessante. Então vocês já viram falar que os chineses já monitoram as pessoas pela íris, pelo modo de andar. Futuramente a gente vai viver num estado policialesco, como o George Orwell previu lá em 1984, aquele livro famoso dele. Enfim, vai ser um debate para o futuro. Mas o que nos interessa é a questão da quarta dimensão na era digital. Né? Então, a era digital ela nos trouxe várias mudanças, né? Várias mudanças. Inclusive, essa aula que nós deveríamos estar fazendo tete a tete, um olhando nos olhos do outro, estamos fazendo aqui de forma remota, né? E o direito à água, como eu falei, que ele classifica aí como direito de sexta dimensão, para mim está incluso ali na terceira, está no meio ambiente. Enfim, mas é Paulo Bonavides que diz. E realmente a água é bem importante, porque sem ela a gente não vai viver. Enfim, mudemos aqui. Aí nós vamos falar um pouquinho da Constituição Brasileira, que é um dos nossos tópicos da próxima aula. A Constituição de 88, ela trouxe no seu bojo
vários desses princípios aí, né? Direitos e garantias fundamentais, como eu falei da Carta Magna de 1215, ela é considerada a Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Nós vamos estudá-la com mais profundidade na outra aula, mas vamos adiantar aqui. Nós vivíamos um período de recém-saídos da ditadura militar, que durou de 64 até 85, e a Constituição de 67, ela restringiu, né, cassou vários direitos que nós havíamos conquistado na Constituição de 46. Inclusive, é um dos objetos da nossa aula 3.4. E aí, o que acontece? Essa Constituição ela veio para resgatar tudo aquilo que se entendia como liberdade pública, garantias dos direitos humanos e direitos fundamentais, e nós dizíamos na época que ela veio para varrer o entulho autoritário, limpar tudo aquilo que os atos institucionais haviam criado durante o regime militar. Então, alguns críticos, eles vão dizer que ela deu muitos direitos e poucos deveres. Mas é uma bela Constituição, bem construída, né? E falta efetivar esses direitos. Então, todos os direitos que nós estudamos estão encartados, enfeixados na nossa Constituição, ele vai encontrar a devida garantia. Então, não adianta você ter o direito e não ter a garantia. Onde buscar esse direito? É aquilo que a gente sempre fala, né? Eu já mencionei para vocês em aulas pregressas, você tem o que são os códigos de lei, Código Penal, Código Civil, Direito do Trabalho, Direito Ambiental, e o como, que são os códigos processuais dessas disciplinas, desses diplomas legais. Então, você tem o Código Penal e você tem o Código de Processo Penal, que vai lhe dizer como é que você vai se conduzir processualmente. Você tem o Código Civil, o Código de Processo Civil, Código do Trabalho, Processo do Trabalho, como é que você se dirige, como é que você se bate às portas do judiciário. Então, você tem um direito de reclamar do vizinho, como eu já dei exemplo aqui, você não pode ir lá ao juiz pedir um habeas corpus, não é o ato, não é a ação correta. Então, tudo isso você tem. Então, com relação ao direito e garantia, você tem que saber onde buscar, onde está a efetivação desse direito. Eu vou buscá-los, né? Então, agora, num período de pandemia, vocês têm, quais são os direitos de vocês? Bom, você tem que buscar saber a faculdade está se comportando direito com você, como é que está funcionando isso? Então, um direito, você vai buscá-lo. Então, o direito, ele é declaratório, ele está lá no livro, está na Constituição, está nos códigos e está positivado no ordenamento jurídico. E aí, no terceiro parágrafo, a garantia, ela é assecuratória desse direito. Como é que eu vou buscá-lo? Como é que eu vou obter esse direito? Como é que eu vou reparar um dano ou um direito violado? É isso que a gente chama de direitos e garantias fundamentais. Aí, no direito constitucional, a gente trabalha com várias teorias da Constituição, né? Várias teorias da Constituição, tem vários teóricos. Então, vários deles batem nessa tecla aí. Não adianta você ter uma Constituição bonita, bem feita, bem redigida, moderna, contemporânea, se esses direitos que estão aqui enfeixados, estão expressos, eles não funcionam na prática. O cidadão não tem direito a gozá-los. Então, é isso que é o direito fundamental. Não é importante você ter o direito, você tem que ter o direito fundamental, ele colocado lá e exercido, efetivado. Então, aqui no quarto parágrafo, a gente traz o exemplo do artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso é seu direito fundamental. E é assegurado a você o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso é sua garantia fundamental. Perceberam aí a importância? Você tem o direito fundamental e a garantia. E agora, como é que eu vou bater as portas da justiça para cobrar o dano material e o dano moral? Bem, aí vai depender
do tipo de dano material, né? Se for o dano inferior a 40 salários mínimos, como a gente já falou, você vai ali para a Lei 9.099, que é a lei do juizado de pequenas causas, e vai lá reclamar. E o dano moral, como é que ele ocorre? O dano moral, se for uma causa também menor de 40 salários mínimos, que geralmente funciona assim, você também vai procurar lá no juizado de pequenas causas, né? Juizado civil. Bem, isso aqui é bem comum, pessoal. É o que mais acontece aí no mundo do direito. A vara civil ali, do juizado de pequenas causas, ela é uma das que mais movimentam, principalmente aqui em Brumado, porque ali você tem desde o cidadão que teve uma cobrança indevida pelas operadoras de telefonia, de cartão de crédito, de TV a cabo, né, TV por assinatura, até a loja que põe seu nome na justiça, você tendo pago a obrigação, tudo isso vai para ali. Então, é quase que pacificado que o reclamante vai ganhar, né? Os advogados gostam muito disso, que são questões rápidas, né? Para ele ganha o dinheiro dele muito rápido e é fácil. Com relação, boa parte dessas empresas, elas nem vêm, às vezes nem mandam pré-postos, já tem ali, mandam pré-posto, melhor dizendo, já tem ali um padrão de pagamento, né? Então, quando eu estava estudando ainda, ia lá assistir algumas audiências, era bem interessante, porque já era padronizado. Por exemplo, a Oi, que era useira e vezeira dessa prática, ela nunca pagava mais de 2.500 por ter posto o nome do cidadão no Serasa, nunca pagava mais de 2.500 como dano moral. E como dano material, ela oferecia um plano de uso de dados. O cidadão tem tantos mega aí por tanto tempo, então já era padronizado. E aí, geralmente, a parte aceitava, né? O reclamante aceitava. O dano material, como eu falei, tem uma jurisprudência no STJ que esse tipo de dano material ele é limitado ali a R$ 5.000. Por isso que ele já sabe, né? E o próprio juizado ele nunca dá mais que R$ 5.000 como dano moral, né? São pessoas muito humildes que colocam, às vezes pessoas esclarecidas, mas você tem ali um balizamento. O STJ ele faz assim, embora o dano moral nas grandes causas, aí com pessoas que têm posses, aí ele é diferente. Por exemplo, um dano moral para um ator de cinema, um cara que tem uma projeção social muito grande, geralmente aí os juízes vão dar mais, né? Mas, enfim, em regra, nessas pequenas causas, até porque elas vão lá, porque geralmente realmente são de pequena monta, né? 40 salários, do ponto de vista do juizado, é esse o limite. Então, tem essa limitação aí do dano moral. Sobre o dano moral, vou dar uma dica aqui para vocês com relação ao direito civil. O dano moral presumido, né? É uma expressão latina, chama-se dano in re ipsa, né? Dano in re ipsa é o dano presumido. O dano presumido você não precisa provar, basta você levar à apreciação do judiciário, o juiz já vai entender que você tem o direito. Exemplo clássico: quando você é prejudicado, o seu nome vai para o Serasa, é um dano presumido. Então você tinha uma obrigação ali vamos falar ali na Ricardo Elétrico, nem sei se existe mais. Você tem ali, pagou a obrigação e meteu o seu nome lá no Serasa. O que acontece? Ao reclamar, você vai apenas apresentar aquele documentozinho, né, que o seu nome está no Serasa, é o dano presumido, é o dano in re ipsa. Você não precisa provar que aquela inclusão do seu nome no Serasa te prejudicou, é o dano presumido. Realmente, isso ferra com a imagem do contribuinte, do cidadão, de quem quer que seja, então é o dano presumido. De outro lado, há outros tipos de dano moral que aí você tem que provar. Mas aí é matéria lá do direito civil, vocês com certeza vão ver de forma mais ampla. Aqui é só para a gente destacar que no artigo 5º, né,
das funções dele é justamente discriminar aqui o que é um direito fundamental e o que é uma garantia fundamental. Então, eles trabalham de forma harmônica, tá? Por fim, nós vamos ver aqui as características desses direitos fundamentais, né? Aqui eu coloquei, são várias. São 8 aqui, né? 2, 4, 6, 7. São várias. Então, a primeira que eu vou destacar aqui é a complementaridade. Por que eu vou falar dela? Porque um não exclui o outro. Ele pode ter uma característica e ter a outra ao mesmo tempo. Não significa um direito só. Então, geralmente, questões da OAB, questão de concurso que você vai fazer quando vai fazer provas abertas, eles vão geralmente cobrar de você essa complementaridade, né? Uma das características mais cobradas. Então, eles devem ser interpretados de forma conjunta. Um não anula o outro, tá? Então, com a historicidade, o que é isso? Os direitos surgem de contextos históricos e, quando positivados nas constituições, tornam-se fundamentais. Então, isso aqui corrobora, né, reforça o que eu falei para vocês lá atrás. Lembrem-se da Magna Carta de 1215, né, que eu falei, o artigo 39 e o 40, vocês vão dar uma pesquisada aí, vocês vão encontrar o correspondente deles lá no artigo 5º. Então, desde 1215, que esses direitos são aventados, né, são cobrados. Então, uma classe que se sente prejudicada, no caso ali, o baronato inglês, ele dá o grito: espera aí, João Sem Terra, calma lá, esses direitos aqui são meus, são direitos inalienáveis, são direitos naturais, é o justnaturalismo, o homem nasce com eles. Então, ali você tem um caráter histórico desses direitos. Então, todos eles vão. Por isso que a cada momento daquele de primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tem um movimento histórico por trás, tá? Será que nós vamos falar num novo direito, numa nova historicidade, num novo direito agora pós-pandemia? Vamos aguardar, porque agora nós vamos ter, de repente as autoridades dizem: você só vai poder transitar, o seu direito de ir e vir estará limitado ao uso de máscaras e luvas. Já pensou? Vai ser algo bem complicado, mas quem sabe. Então, a historicidade é uma das características dos direitos fundamentais. Eles não prescrevem, portanto, a imprescritibilidade diz que eles são permanentes, né? Você vê que, em alguns casos, quando ele vai colocado nos códigos legais, nas leis infraconstitucionais, alguns direitos, pessoal, eles têm prazo, mas eles não são fundamentais. Por exemplo, você, quando vai para o meio ambiente, ação popular, vamos dar um exemplo aqui numa ação que toca a todos nós. O que é uma ação popular? É uma ação do controle de constitucionalidade concreto, então ela funciona para o caso concreto, que o cidadão pode manejá-la desde que meio ambiente, a probidade administrativa e o patrimônio histórico, artístico, cultural, ele seja violado. Então, você pode manejar essa ação perante um juiz para pedir que pare, por exemplo, uma obra que esteja afetando o meio ambiente. Afinal, um dos escopos, um dos alvos da proteção da ação popular é o meio ambiente, que está em consonância com o 225 da Constituição. Então, esse direito, ele prescreve. São 5 anos a ação popular. Então, se o dano foi hoje, você percebeu, digamos que, vou dar um exemplo bem simples, a prefeitura vai construir uma praça perto da sua casa e ali ela está retirando muita terra, muita areia e tem um manancial correndo ali perto, um veio, né, um riozinho que as crianças tomam banho, abastece a casa, aquela coisa toda. Ponto. É um dano ambiental. Você tem direito. Mas se a prefeitura começar a construir hoje é o quê? 7 de maio, e passa 5 anos do conhecimento do dano que ele começou, aí você perde. Esse direito vai prescrever, mas não é um direito fundamental, embora o direito à água, como foi colocado lá, é um direito fundamental. Mas o seu direito de manejar esse tipo de ação,
ele vai caducar, ele vai prescrever. Então, em várias situações do direito, você tem a prescritibilidade, mas do direito fundamental, não. Vocês vão aprender isso no devido momento. Em todas as disciplinas, você tem lá prescrição, decadência, quando você pode manejar determinadas ações, quando você perde o direito, aí não tem jeito, você vai ter que manejar outro tipo de ação. Mas o direito fundamental, não, ele não prescreve, né? Então, aqui tem um brocardo latino, um brocardo romano que diz que o direito não socorre os que dormem, né? Então, o advogado não pode perder prazo. Venceu hoje, ele tem que dar o jeito dele, protocolar hoje, senão já era. E renunciabilidade, você não renuncia a um direito fundamental, ele é seu. Lembre-se lá da Magna Carta, eles são direitos inalienáveis também, nascem com você, exemplo, direito à vida, à sua liberdade, né? Quando a gente fala para o aluno que na sociedade, num Estado democrático de direito, impera o status libertatis, ele fica assim meio constrangido até, e o cara que comete crime, sim, ele vai pagar pelo crime dele, mas no Estado democrático de direito deve imperar o status libertatis, né? Ou a liberdade. A inviolabilidade, como nós falamos lá no artigo 5º, né? Não podem ser desrespeitadas a sua inviolabilidade sob pena de responsabilização. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho nesse artigo 5º, que há uma mitigação nesses direitos aqui, tá, gente? Nesse direito fundamental. Quando é que a vida privada pode ser violada? Por exemplo, nesse caso aí do famoso Big Brother, né? Quando a pessoa assina um contrato ali, ele vai permitir que aspectos da sua vida sejam mostrados em rede nacional, tá certo? Então, ele vai ter essa inviolabilidade mitigada. A honra e a imagem das pessoas. Por exemplo, quando um político se manifesta contra o outro no parlamento, é um princípio lá da Grécia Antiga, né? A isegoria e isonomia. Ele também pode sentar a borracha no cara lá no parlamento. Aí o outro diz assim, mas onde é que começa a minha honra e termina a sua liberdade de expressão? Aí é o judiciário que vai dizer, ou o presidente da casa. Então, nessas situações, a intimidade ela pode ser mitigada, né? A imagem das pessoas pode ser mitigada. Por exemplo, se o cara faz uma caricatura ofensiva contra você, você pode ir aos tribunais reclamar pelo dano moral. Mas se ele faz uma caricatura do presidente da República, ele é uma figura pública. Aí tem que saber se aonde é que está limitada essa caricatura, até onde o cartunista pode fazê-la. Na maioria das vezes ele pode, porque assim que o presidente assumiu a condição de presidente, a vida dele, uma parte dela passa a ser pública. Não só o presidente, como deputados, senadores, enfim, há muita discussão aí no âmbito do direito civil. Então, é quando a intimidade e a vida privada podem ser mitigadas, né? Esse direito aqui, mitigado é reduzido. Aí vamos para a universalidade, eles são dirigidos a todo ser humano sem distinção, aquele exemplo que eu dei na aula passada, salvo engano. O SUS, por exemplo, chega aqui um estrangeiro, ele é acometido aí da Covid-19, ele pode pleitear no hospital público o direito ao atendimento. Claro que se ele for precisar ir para a UTI, vai disputar agora nessa situação crítica que está, mas ele tem direito, tá? Ele tem direito a habeas corpus, tem, ele é ser humano, então é um direito fundamental, direito à liberdade, então ele é universal. Pronto, todos têm direito a ele, sem todo ser humano sem distinção. A complementaridade já falei, e a inalienabilidade, no sentido de vender, né? Ninguém pode abrir mão da sua própria natureza. O Rousseau falava lá no século XIX que os seres humanos eles não podem vender o direito ao voto, ele é inalienável, faz parte da participação política, é o exercício da cidadania. A inalienabilidade você também não pode transacionar determinados aspectos da sua vida profissional nem pessoal. Um exemplo, você não pode, a empresa X, mesmo em dificuldade,
ela não pode contratar você, salvo se for um caso especial, agora no verde e amarelo, sem pagar o FGTS e nem o INSS. É um direito seu. Mesmo que você goste da pessoa e diga assim, eu não quero não, fulano, mas está na CLT, então você não pode abrir mão. Salvo uma lei especial aí da Lei 13.467, mas em regra você não pode abrir mão. Você também não pode renunciar a esse direito. Falar assim, eu não quero, quero ser contratado sem FGTS e sem INSS. Não pode, está implícito ali na Constituição, ou melhor, está explícito que você deve ser contratado assim, salvo em regime especial. Com a própria assinatura na carteira já lhe diz quais são os seus direitos que estão implícitos, né? Implícitos e explícitos na CLT. Então, esse rol aqui, pessoal, ele é um rol exemplificativo. Pode ter mais, tá? Mas esses aqui são destaques aqui dessa dimensão dos direitos humanos que começam ali no século XVIII, né, no movimento constitucionalista e vem até os nossos dias, sempre ampliando. Nunca que um direito exclui o outro. Você pode observar aqui que um apropria-se dos ganhos do outro e só vão se aprimorando, né? A democracia ela deveria estar cada vez mais aprimorada. Claro, a gente tem os percalços em várias sociedades, mas você tem, entre retrocessos e avanços, eu creio que a gente vai tendo mais avanços. Hoje todo mundo conhece dos direitos e a nossa profissão ela é justamente isso. O fundamento do direito é justamente isso, promover a equidade, promover a justiça. O escopo, o alvo da nossa profissão é justamente isso, a defesa do Estado democrático de direito, a defesa dos direitos e garantias individuais, direitos humanos, enfim, tudo isso que foram conquistas humanas desde o século XVIII, né? Tranquilo? Falei demais, não foi? Tranquilo aí, pessoal? Algo a comentar? Alguém quer fazer alguma observação? Alô? Vocês estão silentes hoje. Daniela, cadê você? Osni? Alô? Muito bem, professor. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tá. Tranquilo, professor. Tá. Tranquilo? Tudo bem, Daniela? Tranquilo aí? Alô? Tá tranquilo, professor. Então, um abração então para vocês. Na próxima quarta estaremos de volta, né? Na próxima quarta, né? Isso é. Falei 7, hoje são 6. Certinho? Na próxima quarta, professor. Próxima quarta. Tenha uma boa noite, tranquilo. Na próxima semana eu vou colocar lá aquela atividade de 1.500 pontos e aí vocês vão enviando para a gente matar logo essa questão aí para ficar só nas aulas, nas discussões, correto? Eu vou publicar lá no ambiente do AVA. Quem não conseguir, me chama no Zap, que aí eu envio para o e-mail de vocês. Mas eu vou colocar no e-mail também. Manda os slides, professor, também, das outras aulas. Tá, vou mandar, Dani. Tá. Um abração, então, para vocês e até quarta. Boa noite. Tá, boa noite. Um abraço, professor. Boa noite. Fica com Deus.